bem, queridos irmãos, vamos dar início ao seminário dominical essa tarde. Estamos nesse mês de julho estudando sobre o Dia do Senhor. Nós vamos iniciar com uma oração. Pai Celestial, Deus de glória, de graça, de justiça, de fidelidade, nós agradecemos ao Senhor por essa tarde, pelo privilégio de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra, depois para cultuarmos o Teu santo nome. Pedimos Tua bênção para esse momento de estudo, que o Senhor nos esclareça e aplique a verdade ao nosso coração, à nossa vida, para que sejamos fiéis ao Senhor. Em nome de Cristo pedimos. Amém. Então, irmãos, nos dois últimos domingos, nós estivemos observando, em primeiro lugar, as bases bíblicas a respeito do quarto mandamento, ensinadas lá no Antigo Testamento, e vimos que as bases são a criação e a redenção. Então, o fato que Deus criou todas as coisas e o fato que Deus redimiu o seu povo são as bases para a observância do dia de descanso. Observamos também que o dia do Senhor tem 4 propósitos principais: descanso, recordação, adoração e esperança. Então, esses são os 4 propósitos do dia do Senhor. E aí eu apresentei no último domingo diversos argumentos a favor da mudança do dia do Senhor do sábado para o domingo. Então apresentei esses argumentos no nosso último encontro. E hoje eu quero então ir para aspectos um pouco mais práticos. Meu tema hoje é como preparar-se para o dia do Senhor. Então envolve a preparação durante a semana e a preparação também no dia que antecede, o dia de sábado. Então, em primeiro lugar, nós devemos reconhecer que, sendo o dia do Senhor um dia de descanso, um dia especial, um dia que deve ser santificado, como diz a Escritura, nós precisamos nos preparar para a santificação desse dia. E isso fica evidente, por exemplo, quando nós olhamos para o que os judeus faziam e fazem até hoje, os judeus que são devotos. Então, o judeu ele conta o sábado a partir das 18 horas da sexta-feira. Então, ele conta o sábado 18 horas da sexta-feira até as 18 horas do sábado. Então, a manhã e tarde de sexta-feira é contada como um momento de preparação. E quando você abre nos evangelhos, você vai encontrar essa ideia registrada lá na época do Senhor Jesus Cristo, especialmente vinculada principalmente às narrativas sobre a morte do Senhor Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então, por exemplo, em Marcos 15:42, diz o seguinte: ao cair da tarde, por ser o dia da preparação, isto é, véspera do sábado, vindo José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se resolutamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então, o Senhor Jesus Cristo morreu numa tarde de sexta-feira e era a tarde de preparação. Então, os discípulos, e nesse caso o José de Arimateia, preocupados porque eles tinham pouco tempo para providenciar o sepultamento antes que chegasse o sábado às 18 horas de sexta-feira. Então, eles tinham pouco tempo para preparar ali o sepultamento. Então, essa é também a razão porque as mulheres só puderam cuidar do corpo do Senhor Jesus Cristo na manhã de domingo. Porque tudo que restava era comprar alguma coisa, deixar separado, esperar passar o sábado. Aí o sábado, terminando o sábado à noite, não dá tempo de fazer nada. Então foram fazer bem cedo na manhã de domingo. Então, mas fica aqui o princípio. Qual era o princípio? O princípio é que, olhando para o sábado, a observância do sábado, a santificação do sábado, os judeus viam a sexta como dia de preparação. Então isso é uma coisa que não tem uma regra na própria Escritura sobre isso, mas é uma coisa lógica. Se você encara um determinado dia como um dia especial,
no qual você vai adorar a Deus, você vai descansar, você não vai executar nenhum trabalho, então alguns preparativos devem ser realizados, tendo em vista esse dia. É o que os judeus faziam. Então, quanto a essa necessidade de preparação, nós devemos ser cuidadosos quanto a um ponto em particular, para não impor, não abraçar e não impor sobre outras pessoas um monte de regras que façam com que o dia pareça até um dia triste. Se nós criamos um montão de regras, nós vamos olhar, rapaz, fica um dia que nós já ficamos até com uma disposição, uma inclinação para pensar de maneira pesarosa. E mesmo sendo verdade que o dia do Senhor requer certos cuidados, nós precisamos administrar ou criar em nós, em nossa família, uma perspectiva em relação a esse dia que seja uma perspectiva positiva, esperançosa, alegre. Não uma perspectiva de, não poderei fazer isso, não poderei fazer aquilo. Quer dizer, uma perspectiva proibitiva é você olhando e dizendo, rapaz, o dia do Senhor está chegando, eu não posso fazer isso, isso e isso. E em vez de ter a perspectiva da alegria, tem a perspectiva de ficar pesando as proibições. Então isso é uma forma errada de pensar. Para ilustrar isso, deixe-me contar aqui uma pequena história para vocês. Vamos usar um pouco a imaginação. Vamos pensar que existe um homem. Ele é um mecânico. Então durante a semana você o encontrará envolto a motores e peças, com um macacão cheio de graxa. Você encontrará o seu cabelo com óleo, não de beleza, mas o óleo do carro. Você encontrará suas mãos e unhas cheias de graxa, que isso é normal para quem trabalha com mecânica. E então, esse homem tem uma filha. A sua filha vai se casar na sexta-feira. E a moça vai se casar com um rapaz a quem o mecânico quer muito bem, ele gosta do rapaz, está feliz que a sua filha vai casar com esse rapaz. Então ele diz para todos, olha, eu estou muito feliz com o casamento da minha filha na próxima sexta-feira. Agora, ciente disso, imagine se o mecânico vai ignorar os preparativos para sexta-feira. Será que ele vai? Nada, é um dia como outro qualquer. Todos os dias são iguais. Será que ele vai pensar assim, poxa, que lamentável, não poderei trabalhar na sexta-feira? Será que ele vai dizer assim, puxa vida, na sexta-feira eu nem posso usar o meu macacão de trabalho, tem que colocar um terno para poder ir a essa festa? Não. Óbvio que existe uma regra. A filha, se o pai perguntar, ela vai dizer, papai, nada de macacão com graxa no meu casamento. Mas ela nem precisa dizer isso, é óbvio. Mas tem que colocar um terno que talvez o mecânico não goste muito. É uma questão social, que espera que o pai da noiva, que vai entrar com a noiva, esteja bem vestido. Ora, mas se o homem ama a sua filha, ele não vai ficar focado no fato que ele não vai trabalhar, que ele não vai poder colocar seu macacão cheio de graça preferido. Não! Ele vai focar o quê? É o melhor dia na vida da minha filha, o casamento da minha filha. Eu preparei minha filha para ser uma boa esposa e ela encontrou um bom marido. Ele está feliz. A perspectiva em relação ao dia do casamento não é uma perspectiva de imaginar assim, o que eu não poderei fazer? É a perspectiva, chega logo esse dia porque eu quero celebrar. Pois bem, assim como nós também temos essa perspectiva em outras coisas. Se é uma festa de casamento, mesmo que você não seja o pai da noiva, mas é alguém próximo, um amigo, quando você fala, casamento de fulana é sexta ou sábado que vem. Como é que nós esperamos esse dia? Com alegria. Mas se falar assim, olha, é a festa de aniversário de fulano, geralmente com alegria. Olha, é uma viagem. O que você faz quando tem uma viagem? Olha, terça-feira vamos viajar, vamos pegar um voo e vamos para a Argentina.
você começa a pensar 15 dias antes o que você vai colocar na mala, o que não vai caber, o que tem que levar para as crianças, o que tem que levar para o marido, a esposa vai ajudar, o marido vai pensar em documentação, em uma série de coisas, vários detalhes, mas eles não estão vendo isso como um peso. Por quê? Porque eles veem a viagem como sendo o quê? Um motivo de alegria. Tem um ônus? Tem. Tem que se preparar. Tem regras? Tem. Se você falar assim, eu quero levar o meu garfo preferido dentro da minha mochila. Quando você passar no detector, seu garfo vai ficar lá naquela caixinha cheia de coisas que fica ali. Que você olha um monte de canivete e coisa, você perde seu garfo. Tem regras. Mas você não fica pesando as regras. Porque o que move você é o desejo de alegrar-se com aquela viagem. Então a viagem traz a você uma expectativa alegre. Pois bem, meus irmãos, é desta mesma forma que nós devemos nos preparar para o dia do Senhor. Nós devemos criar uma atmosfera dentro da nossa casa que seja de anseio por esse dia. Que nós nos alegremos com a aproximação desse dia. E nós devemos estar prontos, preparados para o pleno desfrute desse dia. Então, a preparação do dia do Senhor, ela envolve... podemos colocar assim, dividi-la em essa preparação em dois aspectos principais. Tem os aspectos de natureza espiritual e os aspectos que são de natureza mais prática, mais física, vamos dizer assim. Então, é importante observar que se você estiver preparado espiritualmente, a preparação do aspecto prático e físico, ela acontece quase que naturalmente. Porque como você tem o desejo pelo dia do Senhor, você terá os cuidados para que nada atrapalhe esse dia. Se, por outro lado, você não tiver a preparação espiritual e focar apenas nos aspectos materiais de preparação, é muito provável que você fará isso vendo isso como uma regra e sentindo um certo peso e até agindo de forma hipócrita, cumprindo uma regra sem ter uma disposição correta do coração. Então, quais são os aspectos espirituais quanto a essa preparação? Primeiro, certifique-se de que você está fazendo a adoração familiar e as devoções pessoais no decorrer da semana. Veja, durante a semana você precisa ler a palavra de Deus, precisa orar, e, se possível, deve se esforçar para cantar cânticos também durante a semana. Você deve ter um aspecto da adoração, dessa devoção pessoal, cada um, a esposa separada, o esposo, encorajar os filhos, mas isso também deve ser feito em família. Se isso é ignorado, significa que durante essa semana, se a sua devoção for fraca ou inexistente, eis o que não vai acontecer. Você não vai ansiar pelo dia do Senhor. É um dia que você vai olhar e vai dizer assim, vai chegar, a semana está chegando, vai chegar o domingo tem culto, domingo tem lá, vou lá, vamos lá adorar a Deus. Assim, você vai, mas você não vai com a motivação, com alegria, com expectativa, tal como alguém espera uma festa ou um casamento. E por que não? Porque se você ignora a Deus durante a semana, o dia do Senhor vai parecer a você um dia triste, limitador, proibitivo e cansativo. Você vai olhar para esse dia e falar assim, poxa, já chegou o domingo de novo? Tem que ir para o culto, tem que me arrumar. Tá. Aí a pessoa vai ali muitas vezes se arrastando. Qual é o problema? É o fato de que existe o dia do Senhor? Não. O problema é a forma como nós estamos nos relacionando com Deus durante a semana. Então, para que você seja uma pessoa cheia de expectativas para o dia do Senhor, você tem que, por assim dizer, abanar essas brasas da devoção durante a semana, para que você anseie por mais comunhão no dia do Senhor. Então, esse é o primeiro aspecto. Se você falhar aí, você já vai ter um problema. Então, muitas pessoas, elas têm dificuldades com o dia do Senhor, porque elas têm dificuldades no relacionamento com Deus durante a semana.
Há uma fraqueza na devoção que reflete na adoração. E muitas dessas pessoas, inclusive, têm uma certa resistência a essa doutrina. Eles vão dizer, não, todos os dias são iguais, tal, e ficam advogando uma certa liberdade, porque eles não veem nada de especial nesse dia. Mas quem está buscando a Deus, se entende também a questão do dia do Senhor, vai ansiar por esse dia. A segunda forma de preparação é a seguinte: busque comunhão com seus irmãos durante a semana. Por quê? Porque quando for no domingo, você vai se reunir com esses mesmos irmãos para cantar, para orar, para ouvir a palavra de Deus, para participar dos sacramentos, para confessar a fé no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você vai estar com esses irmãos, em comunhão com eles, para juntos desfrutarem as bênçãos do dia do Senhor na adoração e na comunhão, é bom que você também mantenha essa chama acesa durante a semana. Então perceba, duas chamas que você tem que abanar: a sua relação com Deus e a sua relação com os irmãos. Então, se possível, visite, volte e meia, visite alguém. Mas eu sei que aqui em São Paulo isso é um pouco mais complicado, especialmente aqui na congregação, que a maioria mora muito longe um dos outros, mas existem outros meios. O primeiro meio é mantenha a lembrança dos seus irmãos em oração. Lembre-se deles nas orações familiares. Segundo, sempre que possível, dê um alô. Mande uma mensagem, faça uma ligação, use 5 minutos, 10 minutos. E até outras coisas podemos fazer. Algumas semanas eu tive uma experiência muito agradável. Acho que por umas 3 semanas nós fizemos isso. Eu estive orando com os homens bem cedo. E com todos que eu orei foi muito bom. Eu agradeci a Deus por esse privilégio. Então, as mulheres também podem fazer isso. Precisa fazer no mesmo horário, pode marcar um outro horário, dizer, vamos orar, sei lá, de 3 às 3h30 ou 3h20, uma irmã com a outra. Pelo WhatsApp é fácil fazer isso. Você ouve a outra irmã orando, você fala o que você gostaria, ela fala para você, vocês oram, e isso, a oração dessa forma aproxima a comunhão dos santos. Então, procure cultivar amor com os seus irmãos, para que quando você se reunir no dia do Senhor, você tenha em primeiro lugar o desejo de se encontrar com Deus no culto, que é o encontro pactual. Lembrem-se disso. Mas também você se encontra com os outros membros da família do pacto, a família da aliança. Você deve ter a alegria disso. Terceira forma de preparação para o dia do Senhor: confesse seus pecados durante a semana. Então, se você não confessar os seus pecados durante a semana, isso tenderá a deixar o seu coração frio, endurecido e indiferente às coisas de Deus. Então, a sua falta em confessar os seus pecados pode tornar-se para você um tipo de obstáculo que vai se tornar um obstáculo à adoração e vai roubar de você essa expectativa alegre. Porque o pecado, ele sempre vai nos afastar de Deus. Isso é uma regra. Infelizmente, eu como pastor tenho visto muitas vezes. Por exemplo, às vezes uma pessoa, vamos dizer, um rapaz que foi namorar uma moça descrente. Então isso é contrário à palavra de Deus. Isso é um pecado. Aí, quando ele toma essa atitude, geralmente a atitude seguinte, quando ele se envolve nisso, é de começar a deixar de ir aos cultos. Porque a própria situação em que ele se encontra de rebeldia e diante dos presbíteros da igreja, começam a fazer com que ele não veja muito sentido em ir para o culto. É a mesma coisa se alguém está em adulterando, cometendo outro pecado, esse pecado vai tornar-se um obstáculo à adoração. Então, vai roubar da pessoa essa expectativa. Então, confesse seus pecados diante do Senhor. Mas há uma outra situação. Se você tiver pecados contra alguém, o que Jesus ensinou? Antes de entregar a tua oferta, faz o quê? Reconcilia-te com o teu irmão. Então, se você tem
problemas com alguém, você deve procurar resolver. Um problema muito comum, qual é? É que esse problema esteja dentro da sua própria casa. Marido e esposa brigaram, e chega o sábado e o problema não foi resolvido. Ninguém pediu perdão, não estão se falando direito, e agora eles têm que ir para o culto. Pelo que Jesus ensinou, o que eles devem fazer? Eles precisam conversar e acertar aquela determinada situação um com o outro. Então, tudo isso deve ser feito como preparação para todos os domingos. Autoexaminar-se e observar o seu coração. Irmãos, eu estou falando isso e eu quero que vocês pensem mesmo, porque isso é altamente necessário, imprescindível. Mas não é nosso costume de examinar-nos durante a semana para vir para o culto. Nós não fazemos isso. E muitas vezes, aliás, nós não temos o costume, nesse momento da história do cristianismo, a meditação e o autoexame parece que estão totalmente fora da vida da igreja. Nós temos tempo para todo tipo de coisa, inclusive para todo tipo de entretenimento, e parece muito difícil para nós encontrar um momento de silêncio em que nós fiquemos sós com Deus e nos olhemos pelo espelho da palavra de Deus, para pensar sobre os caminhos, os pensamentos, as palavras que nós estamos fazendo, seguindo, falando. Então, isso deve ser feito todo domingo. Mas, preciso ressaltar, principalmente, deve ser feito antes da ceia do Senhor. Então, o certo é todo domingo. Mas aqui está algo mais ainda, porque temos uma orientação clara do Espírito Santo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, antes de comer do pão, beber do vinho, é preciso realizar o autoexame. E o autoexame consiste em 3 partes. Tem a ver com observar os nossos pecados, a nossa confiança em Cristo e o nosso desejo de viver em gratidão. Agora, deixa eu falar sobre os preparativos no sábado. Então, alguns irmãos gostam de preparar-se espiritualmente com mais ardor, especialmente na noite de sábado. Então, eis aqui algumas sugestões, não são regras, sugestões. Você pode realizar com sua família a leitura das Escrituras. Talvez se o pastor mandou o texto com antecedência, ou você já sabe que ele está pregando num determinado livro da Bíblia, você pode ler o capítulo que ele vai pregar antecipadamente com sua família, talvez envolvendo as crianças que sabem ler, pedindo para que leiam um versículo e a família toda participar daquele momento. Então, nessa leitura, após a leitura, vocês podem orar e até orar, inclusive, pelo pregador. Uma outra prática comum, eu me lembro muito de um missionário que trabalhou aqui no Brasil, que todo sábado, com certeza, você o encontraria à noite cantando os salmos com sua família. Então, era muito bonito ver isso e é uma boa prática. Também dedicando um tempo de oração pela igreja, pelo ministro, pelos demais oficiais, pelos seus irmãos, pedindo a bênção de Deus para o dia do Senhor. É uma boa prática, ler bons livros, a fim de ajudar você a meditar sobre Deus. O ideal, meus queridos irmãos, seria que à medida em que o sábado termina, nós deveríamos, por assim dizer, começar a deixar para trás as preocupações de trabalho, as preocupações de negócios, os divertimentos e começar a focar os nossos pensamentos mais e mais no Senhor. Então, esses são sugestões de preparação espiritual. Agora, vou falar sobre as questões práticas. Então, as sugestões de preparação nas questões práticas. A primeira sugestão sobre isso é: seja cuidadoso para não ficar esgotado no sábado. Então, para isso é preciso evitar certas coisas. Evitar trabalhar até tarde, evitar fazer tarefas que sejam por demais cansativas. Algumas vezes isso é inevitável, eu sei. Então aqui não é um julgamento sobre essas questões. Por exemplo, preferencialmente a gente não deve mudar no sábado. Porque se você mudar no sábado, provavelmente você vai estar muito cansado no domingo. Mas há situações em que o trabalho do esposo, o trabalho da esposa, só resta aquele dia de sábado para fazer a mudança. E certamente fazer a mudança no sábado é muito melhor do que tê-la que fazer no domingo.
Que aí você está violando o dia do Senhor. Então, se você está fazendo no sábado, bom, é o que foi possível. Então, não vejam como uma crítica à situação de alguém fazer no sábado. Mas, se é possível, então você deve escolher outro dia. Então, agora, se não for possível fazer aquela atividade mais pesada e você tem que fazer no sábado, então faça isso de uma maneira com planejamento, tentando fazer mais cedo, talvez chamando irmãos para contribuir para que você possa fazer mais rápido, com menos preocupação. Então, existem meios que podem ser acionados para você fazer aquilo sem se cansar tanto. Então, evite trabalho pesado no sábado. Outra coisa, faça os preparativos para o domingo. Esses preparativos para o domingo incluem muitas coisas. Por exemplo, compras. Eu vou fazer estrogonofe. Preciso de creme de leite. Aí não comprou o creme de leite no sábado. Quando chega no domingo, cadê o creme de leite? Bom, seja sábio. Faça a sua organização. Mantenha um planejamento, o que você vai fazer de refeição no domingo, que a família vai comer, e tudo deve ser comprado com antecedência para esse não ser uma preocupação no dia do Senhor. O mesmo vale a respeito de abastecimento de carro, o mesmo vale para questão de lavar e passar as roupas. A roupa que eu vou hoje no culto, aí no domingo de manhã que a pessoa vai olhar que a roupa precisa ser lavada, aí vai lavar correndo. A roupa para passar, vai passar em cima da hora de sair. Então, tudo são coisas que vão sendo obstáculos e trazendo agitação no dia do Senhor. Então, devemos ser cuidadosos com isso. Concernente a essas coisas, e principalmente em relação às refeições, a família pode também prover ajuda à mãe ou esposa, se isso é necessário. Mas o fato é que a família deve estar envolvida para que não fique pesado demais para alguém da família cuidar de todas as coisas de preparação para o dia do Senhor. Um outro ponto é, se possível... desculpe. Ainda sobre a preparação. Separar sapatos, separar itens relacionados às crianças pequenas, botar tudo já num canto, saber onde estão as Bíblias, os inários. E estou dizendo isso tudo como experiência própria, de muitas vezes chegar no domingo e cadê meu sapato? Cadê minha Bíblia? Né? Cadê a mamadeira, a chupeta do neném? Eu me lembro disso, de ter domingo, nós estávamos procurando a chupeta, acho que para o filho mais velho, o Israel, assim, cadê a chupeta? Está na hora, tem que sair, a chupeta sumiu. Então, se vai levar lanche para viagem ou após o culto, também aqui, eu vou levar um bolo para que nós comamos com os irmãos após o culto. Então, quando você vai comprar esse bolo? Vindo para cá? Não, você vai comprar esse bolo no sábado. Você não deve envolver-se com negociações no dia do Senhor. Você deve resguardar isso e fazer os preparativos de antemão. Então, compre tudo e faça tudo o que for possível fazer no sábado. Então, por exemplo, se vai fazer o estrogonofe, talvez possa cortar o frango no sábado, temperar o frango. Muitas coisas podem ser antecipadas e adiantadas para ficar o mínimo para o dia do Senhor. Agora, um outro ponto. Se possível, então, planeje e prepare as refeições do domingo, o quanto for possível dessa preparação no próprio sábado. Claro que algumas comidas devem ser feitas mais na hora, né? Geralmente você vai precisar fazer ali, mas quanto for possível, prepare essas comidas no próprio sábado. Ou adiante a preparação, ingredientes, temperos, alguma coisa assim. Outro conselho, cuidado com o horário de dormir. Então, às vezes nós não somos cuidadosos. Há muito tempo eu tenho um sério problema com festas de casamento que são realizadas no sábado, que terminam tarde da noite, e eu me entristecia muito, muito mesmo. Quando eu chegava no sábado, aí ia para uma festa de casamento. Primeiro, a tristeza começava com o conselho que eu dava aos noivos, dizendo, irmãos, façam na sexta, façam no sábado de manhã, no sábado à tarde, mas há uma resistência cultural de que quer fazer no sábado à noite. Fazia.
Aí eu aconselhava, procurem fazer tudo em ordem para acabar cedo. Aí já começava o problema com a chegada da noiva, chegando atrasada. Aí tudo vai enrolando. Aí quando dava 10h30, mais tardar 11 horas, eu dizia à minha família, vamos embora. Mas eu via quase toda a igreja lá e olhava e dizia, rapaz, será que eles vão embora logo? E muitas vezes depois, no outro dia, ficava assim, não, a festa terminou 3 da manhã. Quer dizer, ela já terminou dentro do dia do Senhor. E quando vai olhar o culto pela manhã, a quantidade reduzida e muitos que lá estavam, toda hora, querendo tirar um cochilo em pleno culto. Quer dizer, dessa forma, nós estamos honrando as pessoas que casaram, mas estamos desonrando a Deus. Então nós devemos pesar essas coisas todas e buscar a sabedoria de Deus. Então, não se trata de criar regras sobre o horário de casamento. Se trata de pensar como é que nós vamos honrar a Deus realmente na prática. Isso aqui desonra a Deus, então vamos tirar esse obstáculo. Então, cuidado com isso. Cuidado com passeios até tarde. Cuidado com TV, com internet, até a alta madrugada, 11 horas, meia-noite, 1 hora, 2 horas. A pessoa vai dormir tarde. E quando acorda no dia do Senhor, acorda cansado. Aqui, nós só temos um culto, mas em todas as outras igrejas da Confederação, normalmente temos 2 cultos. Então, lembre-se, tenha esses cuidados em relação a todas essas questões que podem servir de obstáculo. Então, prepare-se espiritualmente e tenha cuidado quanto aos aspectos materiais e físicos do dia do Senhor. O que eu acabei de apresentar, então, não são regras. Não é que todo mundo tem que fazer igualzinho eu estou dizendo aqui, mas eu espero que vocês encarem como sugestões para vocês meditarem, pensarem como vocês podem aplicar algumas dessas coisas à vida de vocês. O princípio aqui é que o dia do Senhor é um dia especial, um dia de descanso, um dia de recordação, de adoração, de esperança. E nós devemos nos preparar de tal modo que todos os obstáculos que impedem o cumprimento desses propósitos seja retirado e nós possamos desfrutar plenamente o dia do Senhor. Além disso, procure criar na sua casa uma atmosfera de alegria em relação ao dia do Senhor. Ensine os seus filhos que esse dia é um dia de celebração. Então, uma forma de fazer isso, qual é? É de você dar aos seus filhos coisas especiais que eles não têm no outro dia da semana. Por exemplo, você não compra sorvete normalmente de segunda a sábado, mas no sábado você compra e diz, amanhã nós vamos celebrar, é um dia de celebração e amanhã, depois do almoço, temos sorvete. Então as crianças que gostam de sorvete, eles vão ver sempre o dia do Senhor como um dia de celebração, que tem coisa boa que Deus nos deu e que devemos desfrutar na sua presença. Então pode fazer um bolo, pode fazer uma coisa gostosa no sábado, deixa pronto, aí come naquele dia. Então as crianças vão aprendendo a ver o dia com expectativa. É um dia que vamos nos encontrar com os irmãos, é um dia que vamos cultuar a Deus, é um dia que celebramos com alegria diante do Senhor. Isso nós devemos cultivar e não apenas chegar para os nossos filhos e dizer não pode. Um montão de regras que às vezes os filhos não vão ver a alegria do dia. Nossa função não é enchê-los de regras, é mostrar aos nossos filhos, à nossa família, como esse dia é especial, como nós devemos nos preparar para ele com alegria e expectativa. Então, eu vou encerrar aqui. Já até passei um pouco do tempo limite do seminário, mas hoje foi inevitável porque eu queria tocar nesses pontos todos. Então eu não fiquei aqui tentando provar cada coisa que eu falei, eu apenas trouxe aspectos mais práticos e eu espero que essas sugestões ajudem vocês a pensar sobre o assunto. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai Celestial, Deus bondoso, graças damos por essa tarde, por pensarmos nessas preparações. E são preparações para celebrarmos o dia do Senhor com alegria, com devoção, com interesse sincero em ter comunhão com o Senhor, com os nossos irmãos. Ajuda-nos a aplicar aquilo que ouvimos, à situação particular de cada família, e que façamos isso com objetivos sinceros, alegres e desejando glorificar o Senhor com toda a nossa vida. Oramos assim em nome de Cristo. Amém.